No capítulo anterior, nós falamos um pouco da história da invasão holandesa. Agora nós vamos conhecer os engenhos e descobrir quem foi o itamaracaense que redigiu a Lei Áurea. Eu me chamo Edivaldo Júnior e te convido a viajar comigo e a desvendar a história da ilha de Itamaracá. Não é à toa que os holandeses tenham invadido as terras brasileiras no propósito de dominar o comércio de açúcar na Europa. Chamado de ouro branco, o açúcar era um produto raro e muito valioso, sendo bastante caro produzir, mas muito lucrativo. Antes da ocupação holandesa, a capitania de Itamaracá contava com 23 engenhos, sendo que 8 deles foram incendiados ou destruídos durante a invasão. Embora não se tenha uma precisão quanto ao local e ao ano de fundação do primeiro engenho de açúcar no Brasil, há indícios de que ele pode ter sido instalado aqui na ilha de Itamaracá. Historiadores como Costa Porto acreditam a Perucapico o pioneirismo na implantação da indústria açucareira no Brasil. Relatos apontam que o rei de Portugal teria enviado Perucapico como governador das partes do Brasil, com o propósito de que fosse construído um engenho de açúcar. Chegando às terras da ilha de Itamaracá em 1516, Capico teria fundado uma feitoria e criado um engenho, cujo açúcar já foi possível exportar para Portugal em 1526. É em função destes relatos que pesquisadores concluem que, muito provavelmente, a primeira cachaça do Brasil foi destilada aqui na ilha de Itamaracá por volta de 1516. Ninguém sabe ao certo o local de Itamaracá onde Perucapico teria construído esse engenho, mas há quem diga que seria onde é hoje o Engenho Amparo. Embora não seja possível confirmar essa teoria, tal afirmação é perfeitamente lógica, por ser um engenho muito próximo da Vila da Conceição. O fato é que antes de se chamar Amparo, esse engenho se chamava Haarlem e foi construído em 1639 sob as ruínas de um engenho português de nome desconhecido. Com a expulsão dos holandeses e a volta das terras brasileiras para o domínio português, provavelmente esse engenho tenha sido mais uma vez reformado e recebido o nome de Engenho Amparo, em homenagem a Nossa Senhora do Amparo, cuja igreja está aqui edificada. Em 1813, quando esteve aqui na ilha de Itamaracá, o jovem inglês Henry Coster, em seu livro Viagens ao Nordeste do Brasil, fez o seguinte relato. Frequentemente visitava a plantação de Amparo, que era dirigida da mesma maneira que eu segui em Jaguaribe. Jaguaribe foi um antigo engenho arrendado por Henry Coster que fica atualmente no município de Abreu e Lima, com um sistema mais aperfeiçoado. O proprietário empregava constantemente grande número de homens livres, de todas as classes, mas os indígenas constituíam parte mais vultuosa. Este relato, além de confirmar um passado de exploração dos povos indígenas e africanos, ele revela como tais povos contribuíram para o desenvolvimento da ilha de Itamaracá e do nosso país. Até 1933, o Engenho Amparo era movido por tração animal, mas com a transferência da propriedade para a família Xavier de Moraes, este engenho passou a funcionar com um sistema de moenda a vapor, uma tecnologia extremamente avançada para a época. Em 1986, o Engenho Amparo foi tombado pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, e isso deveria lhe conferir um certo nível de proteção. Entretanto, o que se percebe é a constante degradação do patrimônio. Na década de 90, eu estive aqui neste mesmo lugar, e esta igreja ainda possuía teto e o altar-mor estava bem mais preservado. Atualmente, o Engenho Amparo encontra-se nas terras da Associação Beneficente O Pequeno Nazareno, que desenvolve um trabalho de acolhimento de crianças e adolescentes em situação de rua. Localizado em uma área de vegetação nativa do bioma da Mata Atlântica, o Engenho Amparo é um dos exemplares mais importantes do período ao qual denomino de civilização do açúcar. Assim como o Engenho Amparo, o Engenho São João representa um importante capítulo da história brasileira. Localizado às margens da PE-35, zona rural da ilha de Itamaracá,
o Engenho São João foi cenário dos filmes Menino de Engenho e Zumbi, Rei dos Palmares, e ainda mantém a paisagem cultural bastante comum do período da civilização do açúcar. Edificado em data anterior ao ano de 1747, o Engenho São João muito provavelmente pode ter sido construído sob as ruínas de um engenho ainda mais antigo, o que era bastante comum na época. Seu conjunto original era constituído de capela em devoção a São João Batista, que foi selvagemente demolida na primeira metade do século XX, além da Casa Grande, da Casa de Farinha, que atualmente funciona uma lojinha de artesanato, da moita, que sofreu alterações para a implantação da moenda a vapor, e da senzala, que ainda não foi localizada na propriedade. Dentre as construções ainda existentes no Engenho São João, a mais importante é a Casa Grande, pois foi nela onde nasceu, em 12 de dezembro de 1835, o abolicionista João Alfredo Correia de Oliveira. Influente político do Segundo Reinado, o conselheiro João Alfredo, na qualidade de ministro do Império, redigiu a Lei Áurea, promulgada pela princesa Isabel em 13 de maio de 1888. Foi esta lei que extinguiu formalmente a escravidão no Brasil. Motivo de orgulho e celebração, a Casa Grande também foi cenário de acontecimentos abomináveis. Debaixo do piso da sala principal da casa existia uma prisão, que era utilizada para ações de muita perversidade. Segundo relatos de seus descendentes, era neste local onde os escravos tinham suas genitálias mutiladas ou eram torturados até a morte. Hoje completamente em ruínas, a Casa Grande serviu nas décadas de 50 e 60 como residência do diretor da Penitenciária Agrícola de Itamaracá, APAI. Até a década de 1980, a Casa Grande ainda estava sendo utilizada como moradia. Estando em bom estado de conservação, possui inclusive mobiliário da época do Brasil Colônia. Antes movido por tração animal, o Engenho São João passou por uma modernização por volta de 1860 a 70. Foi nessa época em que, segundo informações documentadas pela Fundarp, teria sido instalado neste engenho uma moenda de origem inglesa, tornando um dos primeiros engenhos de Pernambuco a ser movido a vapor, fato que representou um marco na indústria açucareira de Pernambuco e precursor das atuais usinas de açúcar. Até a década de 1980, este engenho produzia açúcar mascavo e rapadura. Depois de um grande período de abandono, a casa do conselheiro João Alfredo e o Engenho São João estavam em estado avançado de deterioração. Foi então que, em 2007, a Fundarp realizou obras emergenciais de estabilização das paredes da Casa Grande e a recuperação da coberta desta moita, que é o Engenho São João. Desde 1938, o Engenho São João faz parte do patrimônio do governo do estado de Pernambuco, sendo ocupado atualmente pela Secretaria de Ressocialização. Gostou de conhecer sobre o período da civilização do açúcar? Então se inscreva em nosso canal e aguarde o próximo capítulo da História da Ilha de Itamaracá.